Livro de Levítico, capítulo 10. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés, a lei acerca das coisas santas. E disse Moisés a Arão, a Eleazar, a Itamar e seus filhos que lhe ficaram: Tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar. Portanto, uma coisa santíssima é. Portanto, comereis no lugar santo, porque é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta do movimento trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor.
porque será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado, portanto indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, dizendo: por que não comestes a oferta pela expiação do pecado no santo lugar? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não trouxe o sangue para dentro do santuário, certamente havias de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pela expiação do pecado e o holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam se eu hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado. Seria, pois, aceitação aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isso, Arão foi aceito aos seus olhos. Capítulo 11. Os animais que se devem comer e os que não se deve comer. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: falai aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo o que tem unhas fendidas e fenda das unhas se divide em duas e remói entre os animais, aquilo comereis. Destes, porém, não comereis, dos que remoem ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O coelho, porque remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque remói, mas não tem unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Mas tudo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente, que significa ou criatura vivente, que há nas águas, estes são para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne, não comereis e abominareis o seu cadáver. Tudo o que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. Das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia e o quebrantoso e o chofrango
e o milhano, e o abutre segundo a sua espécie, todo corvo segundo a sua espécie, e o avestruz, e o mocho, e o cuco, e o gavião segundo a sua espécie, e o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, a gralha, e o cisne, e o pelicano, e a cegonha, e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego. Todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os pés, para saltar com elas sobre a terra. Dele comereis estes: a locusta segundo a sua espécie, e o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie, e o gafanhoto segundo a sua espécie, e todo réptil que voa, que tem 4 pés, será para vós uma abominação, e por estes sereis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver, imundo será até a tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não se divide em duas, e que não remói, vos será por imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. E tudo o que anda sobre as suas patas, isto é, todo animal que anda a 4 pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar no seu cadáver será imundo até à tarde. E o que levar o seu cadáver, lavará as suas vestes e será imundo até à tarde. Eles vos serão por imundos. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra: a doninha, e o rato, e o cágado, segundo a sua espécie, e o ouriço cacheiro, e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma, e a toupeira. Estes vos serão por imundos entre todo o réptil. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até à tarde. E tudo aquilo sobre o que deles cair alguma coisa, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento que se faz alguma obra, será metido na água e será imundo até à tarde. Depois será limpo. E todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo manjar que se come sobre o que vier tal água será imundo, e toda bebida, e aquilo sobre o que cair alguma coisa de seu corpo morto será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados, imundos são, portanto, vos serão por imundos. Porém,
a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. E se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas se for deitada água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será por imunda. E se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até à tarde. Quem comer do seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até à tarde. E quem levar o seu corpo morto lavará as suas vestes e será imundo até à tarde. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre e tudo o que anda sobre 4 pés, o que tem mais pés, entre todo o réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, portanto, são uma abominação. Não façais a vossa alma abominável por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, por não serdes imundo por eles. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Capítulo 12. A purificação da mulher depois do parto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e tiver um filho varão, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma pomba para expiação do pecado, diante
porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz varão ou fêmea. Mas, se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, então tomarás 2 rolas ou 2 pombinhos, um para holocausto e outro para expiação do pecado. Assim, o sacerdote por ela fará propiciação e será limpa. Capítulo 13. As leis acerca da praga da lepra. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele de sua carne houver inchação, ou pústula, ou émpula branca, que estiver na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornar branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. E o sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Mas, se a empola na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga, seu parecer, parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias, e o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez, e eis que, se a praga se recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo, apostema é, e o lavará as suas vestes, e será limpo. Mas se o apostema na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que, se o apostema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo, lepra é. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que, se há inchação branca na pele, e não tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação da carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele, na sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo e não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra florescer de tudo na pele, e a cobrir toda a pele do que tem a praga,
desde a cabeça até aos pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote. Então o sacerdote o examinará, e eis que, se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo. O que tem a mancha, tudo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne é imunda, lepra é, ou tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpa o que tem a mancha, limpo está. Se também a carne, em cuja pele houver alguma úlcera, cessará, e em lugar do apostema vier inchação branca ou empola branca, tirando vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote, e o sacerdote examinará, e eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é, pelo apostema brotou. E o sacerdote, vendo, eis que nela não aparece pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo. Praga é, mas se a empola parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação do apostema é. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver empola branca, tirando a vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, eis que o pelo da empola se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura, portanto, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra. Mas se o sacerdote vendo-a, e eis que a empola não apareceu pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote examinará ao 7º dia, se grandemente houver estendido na pele, e o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é. Mas se a empola parar no seu lugar, e na pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é da queimadura. E quando o homem ou mulher tiverem chaga na sua cabeça ou na barba, e o sacerdote, examinando a chaga, e eis que, se ela perante e pelo amarelo fino nela há, o sacerdote o declarará imundo. Tinha é,
lepra da cabeça ou da barba é. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias, e o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que, se a tinha não for estendida, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que, se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará limpo, e lavará as suas vestes, e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundos está. Mas se a tinha, a seu ver, parou e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está. Portanto, o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou mulher tiver empolas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que, se a pele da sua carne aparecem empolas recolhidas, brancas, bostela branca é, que floresceu na pele, limpo está. E quando se pelar a cabeça do homem, calvo é, limpo está. E se lhe pelar a frente da cabeça, meio calvo é, limpo está. Porém, se a calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, lepra é, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que a inscrição da praga na sua calva ou na sua meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne. Leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. Também se as vestes do leproso e quem está a praga serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga da lepra, em que veste de lã, ou que veste de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na veste, ou na pele, ou no fio urdido,
ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, praga da lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote, e o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia, e se a praga se houver estendido na sua veste, ou no fio urdido, no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imundo está, pelo que se queimará aquela veste, ou fio urdido, ou fio tecido, de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, ou que houver a praga, porque lepra roedora é, como fogo se queimará. Mas se, vendo-a o sacerdote, a praga se não estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga, e o encerrará segunda vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou a sua aparência, nem a praga se estendeu, imundo está, como fogo o queimarás. Praga penetrante é, será pelado em todo ou em parte, em hebreu, ou na calva, ou meia calva. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido depois que for lavada, então a rasgarás da veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido, e se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é, como fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a veste, ou o fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de lepras que lavares, de que a praga se retirar, se lavará segunda vez e será limpo. Esta é a lei da praga da lepra, da veste e de lã, ou de linho, ou de fio urdido, ou de tecido, ou qualquer coisa de peles, para declará-lo limpo, para declará-lo imundo. Capítulo 14. A lei acerca do leproso depois de sarado. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. O sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que aquele se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e hisopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave, que foi degolada sobre as águas vivas. Sobre aquele que há de purificar-se,
da lepra espargirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se haverá nas suas vestes e reparará todo o seu pelo e se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça e a barba, sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha, para oferta de manjares, amassada com azeite, de 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor. E a porta da tenda da congregação, e o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no seu lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote coisas santíssimas são, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de se purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto, e o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este
será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, e para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, e um log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado, e o outro para holocausto. E ao 7º dia da purificação, os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e a porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da mão direita, e sobre o dedo polegar do pé direito. Também o sacerdote derramará azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois, o sacerdote com o dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da mão direita, e no dedo polegar do pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão, será um para expiação do pecado e outro para holocausto, com oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. A lei acerca da lepra numa casa. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despeje a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. Depois virá o sacerdote para examinar a casa, e vendo a praga, eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais profundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará, e se vir
porque a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as paredes em que estiver a praga e que as lance fora da cidade, num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois de se arrancar as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e, examinando, eis que se a praga da casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, se levará tudo para fora da cidade, em um lugar imundo, e o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa, lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que se a praga da casa se não tem estendido, depois que foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e isopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro, e isopo, e carmesim, e ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo, assim fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra, e da tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e do apostema, e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda, e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Capítulo 15. Imundícias do homem e da mulher. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel, e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imundo, por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza, ou seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda a cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda, e qualquer que tocar a sua cama lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até à tarde.
e aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou o que tem o fluxo, lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até à tarde. Também toda sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imundo, e qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar lavará as suas vestes, se banhará em água e será imundo até à tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até à tarde. E o vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em águas vivas, e será limpo. E no dia 8º tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, e o outro para holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele semente de cópula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Também toda veste e toda pele em que houver semente de cópula se lavarão com água e serão imundas até à tarde. E também a mulher com quem homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar, a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo, e qualquer que tocar a sua cama lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, e se banhará com a água, e será imundo até a tarde. Se também alguma coisa estiver sobre a cama, ou sobre aquilo em que se assentou, se alguém a tocar, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda cama sobre que se deitar será imundo. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação,
todos os dias do fluxo da sua imundícia, será imunda como nos dias da sua separação. Toda cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. Toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que as tocar será imundo. Portanto, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até à tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhas e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, o outro para holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele de quem sai a semente da cópula, e que fica por ela imundo, como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja varão ou fêmea, do homem que se deita com mulher imunda. Capítulo 16. Como Arão deve entrar no santuário. E falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário novilho para expiação do pecado e um cordeiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mirra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá, e da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e por sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porás perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre qual cair a sorte pelo Senhor, e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele,
para enviá-lo ao deserto como bode emissário. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação, é para ele. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra, e tomará do sangue do novilho, e com o dedo espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo, o sacrifício pelo povo. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como se fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório, assim fará expiação pelo santuário, causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar em redor, e daquele sangue espargirá sobre eles com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo, e Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará, e banhará a sua carne em água no santo lugar, e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo.
Também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode, que era bode emissário, lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pela expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles e a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar lavará as suas vestes e banhará a sua carne com água, e depois entrará no arraial. A festa anual das expiações. Isto será por estatuto perpétuo no 7º mês. Aos 10 do mês afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma. Isso é estatuto perpétuo, e o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho e as vestes santas. Assim expiará o santuário, também expiará a tenda da congregação, e o altar semelhantemente fará expiação pelo sacerdote e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 17. O sangue de todos os animais deve trazer-se à porta do tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e os que trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a tal homem será imputado o sangue, derramou sangue, pelo que tal homem será extirpado do seu povo, para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios que sacrificam sobre a face do campo, os tragam ao Senhor à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhe-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Dize-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer
à porta da tenda da congregação, para oferecê-lo ao Senhor, o tal homem será extirpado dos seus povos. A proibição de comer sangue. A qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo, porque a alma da carne ou a vida está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porque é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar caça de animal ou de ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a alma de toda a carne, ou a vida, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será extirpado, e toda a alma entre os naturais ou entre os estrangeiros que comer corpo morto ou dilacerado, lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imunda até a tarde, depois será limpa. Mas se os não lavar, nem banhar a sua carne, levará sobre si a sua iniquidade. Capítulo 18. Casamentos ilícitos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, e andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus, porque os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é a tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, a nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa. A sua nudez descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou da filha da tua filha, ou a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A tua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, pois ela é parenta de sua mãe.
A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás. Ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. É a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás de sua filha para descobrir a sua nudez. Parentas são, maldade é, e não tomarás por mulher com sua irmã, por afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. Uniões abomináveis, e não se chegarás à mulher durante a separação da sua imundície, para descobrir a sua nudez, nem te deitarás com a mulher de teu próximo para cópula, para te contaminares com ela, e da tua semente não darás, para a fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com varão te não deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele. Confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face, pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os teus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra vos não vomite, havendo-a vós contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma destas abominações, as almas que as fizerem serão extirpadas do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Glória a Deus. Vimos nestes 9 capítulos do livro de Levítico as leis e ordenanças acerca de algumas doenças e sobre contaminação por casamento ou contato com pessoas que não se deve por ser parente, bem como não se fazer contato com animais, por ser abominações ao Senhor. Vimos no verso 34 do capítulo 16 que uma vez por ano o sacerdote entrava no Santíssimo Lugar para queimar incensos ao Senhor. Portanto, esta é uma única pista em que o Senhor nos dá acerca do nascimento de Jesus, pois foi deste dia que o anjo Gabriel anunciou a Zacarias que estava sorteado para oferecer
os incensos aromáticos ao Senhor no Santíssimo Lugar. E no 6º mês da gravidez de Isabel, esposa de Zacarias, o anjo Gabriel novamente apareceu a Maria, anunciando a ela o nascimento de Jesus. Portanto, uma única vez no ano subia-se o sacerdote a oferecer este sacrifício. Naquele momento, o anjo Gabriel falou com Zacarias. 6 meses após, falou o anjo Gabriel com Maria. Baseando-se neste fato, este servo do Senhor fez os cálculos a partir da festa da expiação, que é segundo a ordenança do Senhor, para que se entrasse no Santíssimo Lugar, e o dia aproximado do nascimento de Jesus no calendário romano é de 1 a 7 de janeiro. Portanto, considerando que foi naquela semana subsequente que Zacarias entrou com sua mulher, gerando assim João Batista. Nos versos 11 e 14 do capítulo 17, vemos a recomendação do Senhor acerca do cuidado e do zelo que se deve ter com o sangue, pois essa ordenança é para não se comer sangue. No entanto, quando se recebe um sangue através da medicina convencional, creio eu que está se comendo ou alimentando o nosso corpo daquele que é considerado para o Senhor alma ou a vida da pessoa. Portanto, sabemos que a medicina tradicional que existe no nosso tempo é oriunda do Egito, e as raízes do Egito e da Babilônia são abominações ao Senhor. Portanto, devemos estar cientes de que temos que sair da Babilônia por completo, tanto a religiosa, quanto a política, quanto a científica. Pois, no capítulo 5, verso 14 do livro de Tiago, a ordenança do Senhor é: está alguém entre vós doente? Chamai os presbíteros da igreja. Ele orará, ungirá o doente, e se ele estiver pecado, lhe será perdoado, e ele sarará. Portanto, fomos criados e acostumados ao primeiro sinal ou à primeira prova, ao invés de procurarmos o presbíteros da igreja, recorre-se ao médico e a tomar remédio, ao invés de usar a fé ou viver pela fé. No verso 22 do capítulo 18, a recomendação do Senhor é: não deitará varão com varão, pois abominação é. Com isso, amados, existem vários movimentos em defesa da homossexualidade. Portanto, devemos estar tementes em obedecer a palavra de Deus por amor, ao invés de entrar na onda das coisas mundanas acerca deste século pecaminoso, pois sabemos que a igreja deve sair dessa Babilônia para arrependimento e para santificar-se, para que possamos receber a chuva tardia prometida pelo Senhor, conforme Jeremias, capítulo 5, verso 24. Joel, capítulo 2, Lucas, capítulo 12, verso 54 e 55, Zacarias, capítulo 9, verso 14 e Jó 29, verso 23. Esta chuva tardia é confirmada por Zacarias, capítulo 11, versos 7 e 8, capítulo 12, versos 7 e 8, bem como os capítulos 12 de Daniel e de Apocalipse, pois as semanas que estão determinadas para a cegada do rei e para a ceifa, ou seja, para a vindima e para a ceifa, são de um tempo, tempos e metade de um tempo, sendo um tempo o tempo de Israel,
tempos, o tempo da igreja durante esses 2 dias bíblicos, ou 2000 anos após a chegada do Rei Jesus, e metade de um tempo, uma alusão, referência à metade da tribulação, ou seja, Daniel 11, versículo 11, se refere à primeira metade da tribulação, enquanto que o verso 12 se refere à grande tribulação ou à segunda metade desta. E entre mais um dos sinais de que estamos para o toque da sexta trombeta é o que você pode ver no Evangelho de Lucas, capítulo 1, com relação à anunciação do anjo Gabriel a Maria, que foi no 6º mês da gravidez de Isabel. Portanto, a evidência 6 não está apenas nas 6 pontas da estrela de Davi, que falta para se cumprir Números 24:17 na igreja aqui no Brasil, bem como na resposta do profeta Eliseu ao rei que o visitara no seu leito de morte, pois ao pedir para o rei atirar as flechas, aquele atirou apenas 3. E a resposta de Eliseu foi: 5 ou 6 deveria ter atirado, para vencer totalmente os assírios. Lembrando que tanto Eliseu, ao ver o arrebatamento de Elias, quanto o rei, vendo próximo da morte o profeta Eliseu, exclamaram: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Lembre-se que a alusão de Eliseu no arrebatamento do profeta Elias foi com relação aos carros de Israel e os cavaleiros. A mesma com relação do rei, quando o profeta Eliseu disse para este atirar até as 6 flechas. Shalom, Adonai, e até breve.